Gênesis capítulo 28, por favor. Me acompanhe a partir do versículo 10. Nós vamos ler do 10 até o 22. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão seu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Se você puder, repita comigo essa frase: é a casa de Deus, a porta dos céus. Só mais uma vez, um pouquinho mais de ânimo e disposição. É a casa de Deus, é a porta dos céus. Verso 18, na manhã seguinte Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Meu Deus, suplicamos graça, favor, entendimento espiritual sendo comunicado com a exposição da Tua palavra. Oramos, ó Deus, não apenas que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, mas que o Senhor nos leve a um lugar de percepção das verdades espirituais. Não apenas a capacidade de percebê-las, mas de assimilá-las, de absorvê-las na nossa conduta prática, de maneira que não apenas nos alinhemos ao Teu propósito, te honrando, te exaltando e te glorificando, mas dessa forma podendo desfrutar daquilo que é o Seu plano perfeito e completo para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu creio que nesse domingo, mais do que mera e simplesmente uma palavra de ensino ou de instrução, eu quero comunicar algo que eu classificaria como uma mensagem profética. Um chamado de Deus ao momento de alinhamento e de preparação para um novo tempo e para uma nova estação. Eu creio de todo o meu coração que é importante que você, de fato, procure, não apenas entender em linhas gerais o que vamos comunicar, mas entender naquele âmbito pessoal o que é que Deus está pedindo de mim, em termos de minha participação em relação ao que Ele vai falar ao meu coração hoje. Ao olhar para esse texto, algo que eu posso te dizer é que a revelação de Deus na Bíblia é progressiva. Deus começa revelando de uma forma e um nível a Adão. Nós temos uma progressão, por exemplo, em Enoque, que andou com Deus. Mas à medida que nós observamos, nós vemos que alguns homens vão crescendo a revelação que gerações anteriores não tiveram. Como o pacto e a aliança que Deus faz com Abraão e a sua descendência, por exemplo. Quando finalmente Deus está para tirar a nação de Israel do Egito, Ele se revela a Moisés e diz: eu, Senhor, não me fiz conhecer pelo meu nome aos seus ancestrais, aos seus pais, porque a revelação de Deus é progressiva. E não apenas da sua pessoa, mas também do seu propósito. Paulo escreve aos Gálatas e diz que quando Deus prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Deus não estava falando apenas de algo que queria fazer com um homem ou um povo que era a sua descendência natural. Deus já estava anunciando a comunicação do seu propósito, do que Ele queria fazer pela terra em termos de redenção. E nós precisamos entender que ao longo da Escritura, não só a revelação da pessoa de Deus, mas do propósito de Deus, ela vem sendo apresentada de forma progressiva. Em Gênesis, no capítulo 31 e no verso 13, nós vemos Deus depois falando
com Jacó a respeito da experiência que ele teve naquele lugar que antes chamava Luz e ele passou a chamar de Betel. Betel no hebraico significa casa de Deus. Em Gênesis 31:13, Deus diz: eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Basicamente Deus está dizendo, estamos continuando de onde paramos lá em Betel. Eu sou Deus de Betel, onde você ungiu a coluna. Quando Deus se revela dizendo, eu sou Deus de Betel, posteriormente, voltando a Betel, Jacó chamará Deus pelo nome de El Betel, que significa o Deus de Betel. Há algo específico nessa revelação, a ponto de Deus incorporá-la, dizendo, eu sou o Deus que apareci lá, que desde então estou tentando comunicar algo. Por que Jacó chamou aquele lugar de casa de Deus? Só porque Deus lhe apareceu? Não. Mas porque ele viu uma escada que ligava a terra e céus. Essa conexão é evidente porque anjos estão subindo e descendo. Então quando os anjos estão descendo, a Bíblia está dizendo, os céus se conectaram com a terra. Quando os anjos estão subindo, a terra se conectou com o céu. É um caminho de ida e vinda. E é esse conceito de uma ligação entre terra e céus que expressa fortemente o entendimento do que é casa de Deus. O que Deus construirá ao longo da revelação que nós encontramos na Escritura. Não pode ignorar esse detalhe. Uma ligação entre terra e céu. Eu creio que há uma percepção profética acerca da casa de Deus que nós precisamos compreender, que diz respeito a essa ligação. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero construir isso em 3 partes distintas. Na primeira, eu quero te apresentar uma visão panorâmica de casa de Deus na Bíblia. Na segunda e na terceira parte, eu quero pegar 2 experiências de Jacó em Betel. A primeira, revelação do texto que nós lemos. A segunda, depois em Gênesis 35, quando ele volta. E juntando essas 2, nós percebemos que Deus nos traz uma visão sobre igreja, que eu e você precisamos carregar. Isso nos ajuda a entender como ser igreja. Igreja não é um ambiente onde você simplesmente frequenta. Não é apenas uma comunidade onde você participa. É um lugar onde há uma conexão entre terra e céus. E nós precisamos compreender isso. Então vamos começar falando sobre a visão da casa de Deus. A primeira revelação bíblica mais clara e evidente de que Deus quer manifestar sua presença, sua habitação no meio dos homens, já começa no Éden. Quando depois de criar o primeiro casal, eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Todo dia ele visitava aqueles 2. O que é que ele estava comunicando desde o início? Eu não os criei para viverem sozinhos, desconectados ou distantes de mim. Eu quero ser parte da vida de vocês. Eu quero conexão com vocês. No entanto, é a partir de Jacó que a expressão casa de Deus aparece na Bíblia e um conceito começa claramente a ser criado. Então, a revelação da casa de Deus começa com Jacó. Depois evolui com Moisés. Quando Deus o orienta a estabelecer um tabernáculo, uma tenda móvel. E nós percebemos que o livro de Hebreus fala, daqui a pouco vamos ler sobre isso, que Moisés foi fiel sobre a casa de Deus como servo. Então o conceito de casa de Deus evolui. Nós temos depois uma nova progressão. Eu vou pular o tabernáculo de Davi e eu vou pular direto para o templo que Salomão constrói. E novamente, dessa vez não uma tenda móvel, mas uma casa fixa e uma revelação maior da casa de Deus vai sendo comunicada. Depois Ezequiel começa a falar do período de restauração pós-cativeiro de Babilônia e nós vemos anúncios de uma reforma e restauração no templo, o que literalmente acontece por meio de Herodes, que era o templo que Jesus frequentou durante os seus dias. Mas quando a gente observa o conceito do Novo Testamento de casa de Deus, nós percebemos que essa ideia de um ambiente físico, de um lugar geográfico, ela passa por uma mudança de conceito. Em Atos, no capítulo 7, na pregação de Estevão, vou ler do verso 44 ao 49, nós lemos: o tabernáculo do testemunho, uma das formas de se referir ao tabernáculo de Moisés. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, agora está falando da próxima geração, tendo recebido o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Esse achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou casa.
Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Embora o próprio Deus tenha construído o conceito de uma casa, de um lugar de habitação, agora Estevão, no contexto da nova aliança, está pregando: Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Mas habitou, mas não habita mais. Quando Jesus brada na cruz, está consumado, a Escritura registra que o véu do templo, que dividia o santo lugar dos santos, o santo dos santos era o lugar da presença de Deus. Uma única pessoa, o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, podia entrar naquele lugar com sacrifício, senão morreria. Flávio Josefo, a maior fonte historiadora, da nação de Israel depois da Bíblia, faz menção de que esses sacerdotes muitas vezes entravam amarrados com cordas, com sinos balançando, porque se deixasse de fazer barulho e mover lá dentro, é porque ele tinha sido fulminado pela presença de Deus, e a corda era para do lado de fora o puxarem. Havia uma reverência a esse lugar da manifestação da presença de Deus. Mas quando Jesus brada na cruz, está consumado, o véu se rasgou. A presença de Deus deixa de estar confinado a um ambiente físico, a um lugar geográfico, e agora o conceito de casa de Deus passará por uma mutação. Jesus se refere ao templo reformado do período pós-babilônio, e ele diz: vocês levaram anos edificando isso, e foram quase 50 anos. Jesus diz: pode derrubar essa casa, em 3 dias eu a reedificarei. As pessoas não entenderam: como que você vai levantar em 3 dias algo que levou quase 50 anos? A Bíblia diz que Jesus falava a respeito do seu corpo. Ou seja, o conceito de uma nova casa sendo erguida, agora não como prédio, mas de uma habitação de Deus nas pessoas, está sendo comunicado. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, Paulo escreve e diz: escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O conceito de casa de Deus está agora relacionado à igreja. E a igreja não é um prédio onde eu e você frequentamos. A igreja é o ajuntamento dos santos, que como indivíduos, de acordo com o ensino do Novo Testamento, se tornaram agora morada de Deus no Espírito. A habitação de Deus pelo seu Espírito. O conceito de casa de Deus passa por essa mudança. Em Hebreus, no capítulo 3, no verso 6, a Escritura diz: pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Moisés foi fiel como servo sobre a casa de Deus, uma tenda móvel. A Bíblia diz: Cristo é fiel sobre a casa de Deus como filho. Mas ele diz: a tenda ainda é móvel, mas não é um ajuntamento de pano e estrutura. Nós nos tornamos essa tenda móvel. Nós somos o lugar da manifestação da presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o que é preciso que eu e você entendamos? Que desde o início, a visão da casa de Deus está relacionada com a pessoa de Cristo. Nós vemos que a pedra que Jacó usou como travesseiro, ele a levanta como uma coluna e ele a unge com óleo. A pedra ungida tipifica Cristo. Aliás, há inúmeras profecias a respeito da vinda do Messias que estão relacionadas com uma pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular. E quando olhamos para a declaração do próprio Jesus sobre o plano de estabelecer a sua igreja, não dá para ignorar que em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e no verso 18, nosso Senhor diz: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo: minha igreja será edificada sobre uma pedra. Pastor, a pedra é Pedro? Não. A igreja romana ensinou isso por muitos séculos. Mas Jesus diz: na verdade eu te digo que tu és Petrus, um pedaço de pedra. E Jesus diz: e sobre esta pedra, no grego, Petra, uma grande rocha, edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo: a igreja será edificada sobre uma pedra, mas a pedra nunca foi Pedro. A pedra é Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra fundamental. É por isso que 1 Coríntios 3,11 diz: nenhum outro fundamento pode ser colocado, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo.
O próprio Pedro, a quem Jesus dirigiu a palavra, não teve a menor dificuldade de entender a revelação que lhe estava sendo comunicada. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, nos versos 4 e 5, ele diz: chegando-se a ele a pedra viva, ou dependendo da outra versão, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês como pedras vivas, como pedras que vivem, ou seja, feita do mesmo material que ele diz, chegando-se a ele como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Diga comigo, casa espiritual. Porque Deus nos edifica como casa, Ele é a pedra fundamental, nós somos pedras. Imagine no lugar de pedras aqui o conceito de tijolos, que é isso que ele está imaginando, sendo edificados sobre Ele, uns sobre os outros, tendo Ele como fundamento. Nós estamos sendo edificados sobre Cristo como uma casa. Com qual propósito? Para, aqui o indicativo de propósito, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando nós olhamos o conceito de casa de Deus, obviamente tudo começa a partir da pedra que é Cristo. Ele é a pedra ungida. Aliás, a palavra Messias, do hebraico do Antigo Testamento, que equivale a Cristo, do grego do Novo Testamento, significa ungido. Ele é o fundamento da casa de Deus. E talvez seja por isso que nosso Senhor faz uma afirmação em João capítulo 1, que nós não podemos deixar fora dessa equação. A partir do verso 45 nós lemos: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Tem gente que até para você elogiar é complicado. Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Guarde isso, você verá coisas maiores do que essa. A igreja é estabelecida e fundamentada num ambiente de manifestações sobrenaturais. Deus está tentando chamar a nossa atenção para um lugar, para uma dimensão, onde nós precisamos entrar e viver coisas maiores do que aquelas que nós já vivemos. E acrescentou, então uma coisa está ligada à outra. O que ele acrescentou? em verdade lhes digo, que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Do que é que você acha que Jesus está falando? Ele volta lá num dos primeiros conceitos da revelação da casa de Deus e diz aqui: a porta dos céus está aberta. Há uma ligação entre terra e céu, anjos subindo, anjos descendo. Nós acabamos falando muito pouco no dia a dia da vida cristã a respeito da ação e do ministério dos anjos, mas Hebreus capítulo 1 verso 14 diz que eles são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Eu creio que nós vamos entrar num tempo onde veremos muito mais da atividade angelical, onde veremos muito mais do sobrenatural. E Jesus está dizendo: eu sou aquela pessoa que veio proporcionar o cumprimento, não de um sonho de alguém que dormiu de barriga cheia, mas de alguém que teve um sonho, uma visão e um entendimento profético. Há uma conexão entre céus e terra. Anjos estão subindo e descendo. O sobrenatural se instala e se estabelece na terra através da igreja de Jesus. Nós precisamos entender o que é o conceito de casa de Deus e parar de acreditar que igreja é um lugar para se frequentar, uma mera comunidade para se pertencer. É um lugar de conexão entre céu e a terra. Quem está entendendo, diga amém. Com isso, Jesus está nos comunicando o quê? Que os moldes da igreja, da revelação do entendimento da igreja, são os mesmos estabelecidos na visão de Betel. Dito isso, eu gostaria, em segundo lugar, depois de dar o panorama do que é a visão bíblica de casa de Deus, que a gente avaliasse a primeira revelação de Jacó, do texto que lemos de Gênesis 28. E depois disso, em terceiro e último lugar, nós vamos avaliar a segunda experiência de Jacó em Betel, que eu chamaria de uma revelação complementar. Então, voltando a Gênesis 28, nós temos pelo menos 3 verdades sobre a igreja que precisam ser destacadas. A primeira delas diz respeito ao lugar da manifestação da presença de Deus. Quando se usava o termo casa, se falava de um lugar da morada.
O lugar onde alguém mora é o lugar onde a sua presença é encontrada. Um dos primeiros conceitos ligados à igreja é de que ele ou ela é o lugar da manifestação da presença de Deus. Em Gênesis 28:13, a Bíblia diz que ao acordar, na verdade antes mesmo de acordar, enquanto sonhava, a Bíblia diz que ele viu que havia uma escada cujo topo atingia o céu, anjos subiam e desciam, mas ele diz, o Senhor estava perto dele. Ou seja, o Senhor não está nem no céu e nem na escada. O Senhor já estava em pé ali na terra. A primeira percepção é o lugar da presença de Deus. No verso 15, Deus no sonho diz para ele, eis que eu estou com você e o guardarei por onde você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei. Não só estou do seu lado, mas vou continuar, como diria o bom mineiro do interior, agarrado em você. Não desgrudo, não te largo até que eu cumpra aquilo que te prometi. Deus está dizendo, a revelação da casa de Deus é um lugar onde a minha presença se manifesta. E se manifesta de forma a afetar vocês. A gente costuma dizer que Jacó, quando lutou com o anjo no Val de Jaboque, diz, não te deixarei enquanto não me abençoares. Como se ele tivesse inventado essa fala. Ele copiou, quem falou isso primeiro foi Deus, muito tempo antes. Deus disse, eu não te deixarei enquanto não tiver cumprido tudo aquilo que eu te prometi. Sabe, eu e você precisamos entender que antes mesmo da nossa disposição de dizer eu não te largo, ele está dizendo que não te larga sou eu. Quem toma a iniciativa sou eu, quem começa esse processo sou eu. E sabe, o conceito da manifestação da presença de Deus está aí. No verso 16, quando ele acorda, ele diz, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. O que significa que eu não sabia? Que a presença de Deus pode se manifestar, mas isso não significa que necessariamente você vai desfrutar, a menos que se conecte. Nós precisamos entender isso. Deus não passou a estar naquele lugar a partir do sonho. Ele diz, o Senhor já estava aqui. Acho que aqui caberia o cântico de antigamente. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. O lugar da presença de Deus. Eu quero realmente encorajar a ter um posicionamento de acreditar que as verdades ligadas à manifestação da presença de Deus é que Ele não vem meramente para fiscalizar o que é que está acontecendo ou como eu e você estamos nos comportando. Com a intenção de Deus, quando fala de estabelecer uma morada entre nós. Nós precisamos voltar lá na criação. Então vamos de novo lá para o Jardim do Éden, onde tudo começou. Ao criar o primeiro casal, eu comentei agora há pouco que Deus não respeitou nem a lua de mel. Ele estava lá todo dia. O que é que Deus estava dizendo? Eu quero ter comunhão com vocês, eu quero me relacionar com vocês. Quando o homem peca, qual a primeira pergunta que Deus faz a Adão? Deus não pergunta o que é que você fez, cara. A pergunta de Deus é onde você está. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Para mim está dizendo, o problema não é o que você fez, o problema é para onde o que você fez te levou para longe de mim. Ou seja, Deus está dizendo, eu quero você de volta. E nós precisamos parar de acreditar que o Evangelho veio só trazer a remoção da condenação de um pecado cometido, mas não restaurar a ideia de comunhão, de conexão, de intimidade. Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O propósito da manifestação da sua presença, antes de mais nada, diz respeito à comunhão. Deus quer que nós o desfrutemos por quem Ele é. Mas inevitável e consequentemente, isso também significa intervenções, manifestações. Ele está dizendo, eu vou te guardar, eu vou te abençoar, eu vou te fazer prosperar, eu não te largo até cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Mas mesmo quando falamos de intervenção, não se trata meramente de Deus tentando simplesmente nos mimar. Significa nos abastecer, nos dar recursos e condições para que um propósito seja cumprido. Eu não te deixo até cumprir o que eu prometi. Deus está dizendo, não é uma bênção sem propósito, é uma capacitação, são ferramentas e recursos para que você cumpra o propósito. Ser parte da igreja é estar inserido dentro de um propósito. Deus tem um projeto extraordinário. Um dia encontrei uma pessoa que estava toda empolgada porque tinha sido contratado por uma empresa multinacional. Nós estamos em mais de 100 nações. Falei, grandes coisas, eu estou inserido no maior empreendimento do universo. Nós precisamos entender a grandeza daquilo que Deus nos inseriu e o propósito pelo qual nós nos tornamos parte disso. Não para sermos meros espectadores, não para ser só gente que desfruta, mas para sermos cooperadores de Deus dentro do processo. A segunda verdade, depois de entender a presença de Deus, diz respeito a entender essa ligação entre terra e céus. A porta dos céus significa duas coisas. Em primeiro lugar, é o meio através do qual os céus
podem entrar na terra. Deus deseja influenciar a terra com toda a realidade e recursos do céu. É por isso que em Mateus, no capítulo 6, no verso 10, nós somos ensinados a orar: venha teu reino. O reino precisa vir dos céus sobre a terra. Seja feita a tua vontade. O reino é o lugar onde a vontade de Deus prevalece, onde Ele governa. Seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma forma como ela é feita nos céus. Então, Deus usa esse portal para dizer: o meu reino vai invadir a terra, vai se estabelecer dentro da terra. A ideia dessa conexão de terra e céus para mim fica muito clara. Não apenas quando Jesus, depois de dizer a Pedro: eu vou edificar a minha igreja, Ele também diz: lhe darei as chaves do reino dos céus. Mas depois, quando Jesus está ensinando sobre oração, na sequência, em Mateus 18, 18, Ele volta a repetir: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. A palavra ligar e desligar tem um sentido no original. Significa prender e soltar. A Bíblia diz que Ágabo, quando vai profetizar sobre Paulo, a Bíblia diz que o ligou com o cinto, o prendeu. Prendeu um no outro com o cinto. Quando Jesus dá ordem para que as pessoas desatem Lázaro depois da ressurreição, a expressão no original é desligai-o. Por quê? Quando se passava pelo processo de embalsamar o morto, eles enrolavam os panos. Eu fico tentando imaginar a condição em que Lázaro sai da tumba. Imagine uma pessoa que tinha passado pelo processo de mumificação. Jesus diz: desligai-o, que está dizendo só.